Boa noite aos que me ouvem, porque já é quase 1 hora da manhã e eu estou gravando mais um vídeo porque eu me propus a realizar uma série de vídeos em prol da causa da associação da qual sou diretor. Sou diretor da APASEPAL, Associação de Proteção a Agentes de Segurança Policiais e Ex-Policiais do Brasil, e gostaria de falar especificamente da causa dos policiais excluídos. Ano passado, houve uma grande movimentação aqui no Rio de Janeiro em torno do projeto de lei número 1326 de 2019, que prevê a reintegração dos policiais excluídos do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018. Isso é importante ressaltar porque a nossa causa é uma causa muito difícil devido à falta de voz da nossa parte. O que se ouve de ex-policiais é o que a imprensa fala. E a imprensa, a grande mídia, a Rede Globo, os grandes jornais, eles geralmente, todas as suas matérias, eles tratam os ex-policiais como criminosos ou como milicianos. Existe um pré-julgamento e a sociedade naturalmente absorveu isso porque é a única fonte de informação que se tem. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que esse vídeo aqui ele tem o objetivo de colocar luz à discussão, a esse tema, porque esse tipo de pensamento de que todo ex-policial é bandido, ele prevalece porque só há uma fonte de informação, que é uma fonte corrompida. No futuro, com o decorrer dos vídeos, que não serão só um, se Deus permitir, vamos saber o porquê dessa afirmação. Então, como só há uma fonte, a população ela só tem um tipo de informação. Então, ela também entende assim, que a maioria da população entende que o policial ex-policial é bandido. Então, ela absorveu para ela, por osmose, né, que não tinha outra fonte de informação, esse tipo de entendimento. Então, eu acredito que esse tema tem que ser debatido, tem que se colocar à luz, ele tem que vir à tona. Nós não temos medo disso, aliás, precisamos disso. E essa PL, essa discussão da PL foi um momento ímpar, né? E ela surgiu pela militância da APASEPAL, pelo Sargento Valentim, que é o grande precursor desse movimento, porque a causa dos ex-policiais, ela não era uma causa política, porque não existia uma ferramenta, um instrumento, uma instituição, alguém que desse voz a essa causa. O bravo Valentim, um guerreiro, porque não é a causa dele, ele é policial da ativa, ele levantou essa bandeira, construiu a associação, que hoje temos uma associação, e até posso dizer com tranquilidade que a PL, por mais que seja reivindicada a autoria pelos deputados, ela surgiu do movimento do Valentim, do movimento por essa causa, pela sua militância, né? Então hoje nós, a APASEPAL, devemos muito ao trabalho do Valentim. É importante fazer essa ressalva aqui. E o que acontece? A PL ela tem esse fundamento político, porque, aliás, eu não acho correto, eu vou explicar aqui. Esse fundamento político de dizer que de 2007 a 2018, os policiais foram injustiçados por causa das administrações corruptas. É muito pequeno para a nossa causa isso. E outro público também que é endereçado, não só o público em geral, mas principalmente o ex-policial militar. O ex-policial militar, ele tem que entender que ele tem que entender da sua causa. Ele tem que conhecer o seu problema. Muitos deles não conhecem. Aquele argumento, sofri uma covardia, isso não existe mais isso. O fundamento, ele é técnico-jurídico. Nós vivemos, ex-policiais, nem eu, porque eu não fui por matéria penal, né, mas os ex-policiais da associação, eles sofrem uma tragédia de direitos humanos. Porque o que tem ocorrido é uma cíntia, uma afronta a todo o sistema jurídico brasileiro, principalmente a Constituição Federal. Então, esse negócio de dizer que
2007, 2018, porque teve administração corrupta, os governadores, todos eles que passaram foram presos ou estão envolvidos em processos de corrupção. Não é por isso. Não é por isso que nós pleiteamos a nossa volta, não. Que poderia um governador ser corrupto e o policial realmente ter cometido o crime e ser excluído. Não é por isso. É que foram transgredidos alguns princípios constitucionais fundamentais do artigo 5º da Constituição, que trata das garantias fundamentais. Vamos mostrar aqui, de acordo com o correr desses vídeos, que o policial é tratado como uma subclasse de cidadão, fazendo até uma comparação com o regime hindu, né, da Índia, onde tem os brahmanes, que são o cidadão civil normal, e os policiais são os Sudras, a casta que não tem direito às garantias fundamentais. Uma delas é a presunção de inocência. Então vamos lá. Por que temos que entender que a PL, por mais que ela seja positiva, o fundo político que eles alegam, porque houve governadores corruptos de 2007 a 2018, ele não é suficiente para a nossa causa e pode até ser facilmente atacado por um jurista. Entendeu? Não é isso. A nossa causa ela se estende, pode-se dizer até de... essa PL devia se estender de 84 até agora. Desde do RDPM, que é de 84, o estatuto, essa média de tempo, até agora. Por quê? Porque quando a administração pública exclui um policial militar acusado de crime antes da sentença penal, antes do devido processo legal penal, ela está realizando, através dos seus conselhos de disciplina, um tribunal penal de exceção. Ela está extrapolando a sua competência, que é de julgar transgressões disciplinares, julgar disciplinarmente, julgando crimes, o que não é competência, não é competência da administração pública. Então, o próprio policial militar excluído, ele não tem, às vezes, entendimento disso. Porque a população também não sabe disso. Aquela teoria fizeram uma covardia comigo. Vamos parar com esse argumento. Não é isso. A covardia existiu, mas não é isso. Temos que entender a questão jurídica, a questão da cidadania do policial militar excluído, que não foi respeitada. O direito à presunção da inocência, a competência para julgar crimes que foi extrapolada pela administração pública. É isso que é o fundamento dessa PL, porque essa PL fala de policiais que foram absolvidos posteriormente, após serem excluídos nos processos disciplinares, foram absolvidos posteriormente. Então, o que aconteceu? A administração pública utilizou conceitos jurídicos abstratos, como pundonor, decoro, honra, para julgar crimes. E ela mascarou isso como se estivesse julgando desvio de conduta. Mas se a conduta, se o conselho disciplinar foi aberto por uma acusação de crime, a polícia abriu o conselho para o policial militar porque ele foi acusado de um crime. Que conduta é essa que a polícia pode julgar como desvio de conduta? Se a conduta, num fato criminoso, ela faz parte de uma coisa chamada processo intercriminis, ou seja, o caminho do crime. Essa conduta, a natureza dela, ela é considerada ratione materiae. O que significa isso? A matéria exclusiva do direito penal. Só o Poder Judiciário pode julgar essa conduta. E aí eles utilizam esse conceito, e até o próprio RDPM, nos seus artigos 13, nos artigos 21, diz que as transgressões disciplinares de natureza grave podem ser julgadas pela administração, pela PEMERG, desde que não constituam crime. O próprio RDPM diz isso. E o mais interessante também, no artigo 40 do Estatuto dos Policiais Militares, diz o seguinte: no concurso de crime militar, estou lendo aqui que eu tenho uma colinha, né? No concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, serão aplicadas somente a pena relativa ao crime.
Sabe o que está dizendo aqui? Isso aqui é o fundamento legal da obrigatoriedade da administração pública sobrestar os conselhos disciplinares até aguardar a sentença penal transitada e julgada. Está querendo dizer aqui que quando houver transgressão disciplinar, contravenção ou crime da mesma natureza, só poderá ser aplicada a pena relativa ao crime. E como é que você vai aplicar uma pena relativa ao crime se você não pode julgar o crime e tem que aguardar o tribunal de militar ou civil julgar? Então, o Conselho já tem aqui um fundamento legal, o próprio Estatuto dos Policiais Militares, para que você venha sobrestar, ou seja, aguardar. O Conselho pode ser aberto, mas tem que aguardar até que se julgue penalmente, após o devido processo legal, que o policial militar é cidadão e tem direito também, após ter sentença penal transitada e julgada, e sim, esse Conselho, na verdade, esse Conselho aqui, está querendo dizer aqui que nem pode abrir o Conselho. Na verdade, está dizendo que o crime tem que ser julgado pelo Poder Judiciário, que é artigo 13, 21 e 40 do Estatuto. 13, 21 do RDPM e 40 do Estatuto. Não pode. Não pode ser julgado pela administração pública crime. E quando o Conselho Disciplinar utiliza esses valores jurídicos e faz esse julgamento, ele se transformou num tribunal de exceção. A Constituição diz, artigo 35, 37, não haverá tribunal de exceção. É o princípio do juiz natural. Ou seja, quem pode julgar é o Poder Judiciário, julgar crimes. Então, a administração pública tem feito, desde 1974, quando surgiu o Estatuto em 83, o Estatuto em 84, 83 e 84 é a data de nascimento do Estatuto e do RDPM. Eles têm utilizado esses valores jurídicos abstratos, pundonor, decoro da classe e tal, para julgar, que eles chamam de desvio de conduta, só que essa conduta é conduta que faz parte do processo intercrimes, ratione materiae, ou seja, matéria exclusivamente criminal. Mesmo quando o RDPM impede que isso ocorra. Artigo 40 do Estatuto e 13 e 21 do RDPM. Tá? Então, esse primeiro vídeo aqui, ele trata dessa situação, ou seja, o policial militar e o público tem que entender que essa PL, apesar de falar de 2017 a 2018 e dizer que os policiais foram injustiçados porque as administrações foram corruptas e eles foram absolvidos. Não, porque eles foram absolvidos, e o espectro, a amplitude deveria ser de 1984 até, ou no mínimo de 88, período constitucional, que houve a Constituição até hoje. Até hoje. Esse é o fundamento. Esse é o fundamento da causa do ex-policial militar, da causa da Paz e Paulo, da causa que o Valentim tem defendido. Não é essa história porque os governadores eram corruptos. Eles eram corruptos porque eram corruptos. Isso aí vai entrar em outra questão que fala da blindagem do Poder Judiciário e do Ministério Público, que aí sim, mas é porque que eles permitiram que isso acontecesse. Tá? Nesse período foi mais assintosa essa blindagem, essa omissão desses poderes, por causa desse sistema corrupto, mas que já existia antes, tá? É porque os governadores foram presos de 2007 a 2018. Mas sempre existiu essa blindagem, essa corrupção. Mas vamos aqui reafirmar. Esse primeiro vídeo vem falar da natureza da causa. O nosso fundamento é jurídico, é constitucional, é cidadão, é de direitos humanos, porque tem base legal. A base legal é essa. Tribunais, conselhos de disciplina foram transformados em tribunais penais de exceção. Então, fica aí primeiro videozinho, que é bom para o ex-policial saber o que ele está, a defender a sua causa perante a opinião pública, e que a opinião pública venha também a conhecer, né, o fundamento dessa causa. Nós não estamos defendendo aqui bandido. Nós estamos defendendo os policiais absolvidos e policiais que tiveram a presunção da inocência negada, um direito constitucional do artigo 5º dos direitos e garantias fundamentais. É Pacto de São José da Costa Rica, como já falei uma vez, artigo 8, inciso 2, que ninguém pode ser... quem for acusado de um delito terá sua presunção da inocência garantida até que seja legalmente comprovada sua culpa. É a base do artigo.
Então, quer dizer, é esse o fundamento jurídico, constitucional, cidadão, de direitos humanos do policial militar. Entendeu? O policial militar, ex-policial militar, para defender a sua causa, ele tem que entender isso. A população tem que entender também, antes de fazer julgamento, que é diferente do que a Globo fala, do que a grande mídia fala. Então, esse é só um vídeo de apresentação da causa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se puder se inscrever no canal e dar um like também, faz bem. E compartilhar. E o melhor ainda é compartilhar, né? Obrigado.